Oi, Karen. Já já eu te chamo aqui. Bom, gente, eu vou começar a falar já, a Karen já tá aqui. Eu tô nesse horário um pouco diferente hoje, porque recentemente eu assisti a peça Onde Estão as Mãos essa noite, e é uma peça incrível, eu achei que eu tinha que trazer aqui pra conversar sobre ela. E no elenco tá a Karen Coelho, que vai conversar com a gente hoje. A direção é do Moacir Chaves, o texto da Juliana Leite. E como foi uma das primeiras peças que foi para esse formato online, não foi, né? Ela foi criada para esse formato online, eles já tiveram mais de 2.000 espectadores. Então acho que é, enfim, é uma super peça pra gente conversar sobre o assunto. Já vou chamar a Karen. Olá! Oi, Tudo bom? tudo bem? Tá me ouvindo direito? Tô sim. E você? Também. Ah, que bom. Karen, amei que a gente vai conversar sobre a peça. Muito Eu bom. assisti, eu amei. Juro, assim, eu acho que... Eu assisti algumas peças online, mas como o assunto, né, da peça gira em torno um pouco desse momento que a gente está vivendo, eu acho que, Uhum. assim, é uma peça fundamental nesse momento, né? Realmente, a gente sempre fala, né, as peças têm tudo a ver com esse momento de agora. E acho que essa é muito específica, né, desse momento, né, de quarentena, de isolamento. Então, acho importante, assim, a gente cada vez mais falar sobre ela, sabe? É, Queria que você contasse um pouco, assim, sobre o que é a peça, qual a história, mais ou menos. pois é, a gente começou muito no comecinho da quarentena, né? Foi um Uhum, pouquinho antes de começar aqui no Brasil, inclusive. Eu já vinha me encontrado com a Ju, com a Juliana Leite, que é a autora da peça. A gente tinha outro projeto antes que a gente queria fazer e eu me encontrei porque eu estava vendo a coisa chegando, né? A pandemia chegando por aqui, estava na Europa já muito forte. E eu pensei, não quero parar, não quero parar de trabalhar, eu quero continuar fazendo. E a gente já tinha esse projeto, que é um outro texto, um monólogo que ela tinha, e eu fui tomar um café com ela, vamos voltar a fazer? Do jeito que der, pela internet, a gente vai fazendo, assim. E ela, tá, mas me dá um tempinho. Aí ela escreveu outro texto, assim, em uma semana. Ela escreveu esse texto sobre essa Nossa, situação, né? depois dessa conversa que vocês tiveram, que vocês falaram, vamos continuar trabalhando, ela não quis continuar com aquele projeto e fez esse texto? Sim, foi muito rápido. Ela já tinha algumas anotações sobre. Ela também já estava atenta ao que estava Uhum. acontecendo, também tinha amigos na Europa e ela escreve muito assim as percepções assim. Ela disse que ela escreveu um inventário de gestos, que ela começou a estranhar as próprias mãos, né, o que fazia com as mãos. E ela foi escrevendo sobre isso. E aí ela juntou e escreveu esse texto assim. Na verdade, também é um pouco o desenvolvimento de um trabalho que ela vinha fazendo com o Moacir Chaves. Uhum. A gente se conheceu nessa oficina, inclusive, que lidava sobre dramaturgia, mais baseada na dramaturgia de Beckett e Nelson Rodrigues. Era uma pesquisa sobre sonoridade. E aí ele me convidou para ler o texto da Juliana. Foi assim que a gente se conheceu. Então tem muito do Beckett também nesse texto, né? Uhum. E e como assim a temática é, né, sobre a quarentena, como foi pra você assim falar disso? Foi tipo um respiro, falar sobre essa questão do isolamento no teatro e estando isolada, né? Assim, como Foi, fazer esse teatro isolado? Como que foi isso pra você? foi. Já, assim, como a gente já está quase um ano nessa, né? Então. Momentos diferentes do texto vão batendo, né? Com o tempo, assim. No começo era mais sofrido, né? Porque era mais radical o isolamento. A gente estava tomando aquelas medidas bem, né, de ficar em Uhum. casa e tal. Hoje deveria estar assim, inclusive, mas porque piorou, né? Mas então era muito sofrido, né? Saudade dos amigos, quando o texto fala sobre isso. Eu sentia muito, assim, quando falava, né? Hoje a gente está aprendendo a lidar, assim, de uma forma, enfim, amadurecemos, né? Com um ano de vivência, mas continua muito forte, né? Uhum. E a peça, desculpa perguntar assim, mas é na sua casa, assim, É na minha casa. como que foi essa construção para, enfim, do cenário, tipo, para entender assim como fazer essa peça online? Uhum.
Quando a gente começou, foi logo no comecinho da quarentena, ela escreveu muito rápido esse texto e eu liguei para o Moacir e falei, a gente vai continuar trabalhando, topa? E ele achou que não era o outro texto. Ah, Aí mentira! quando ele viu, não acreditou, ele, caramba! E a gente começou a ensaiar no Zoom, as 3 janelinhas, né? E fizemos 2 meses de ensaio diários, uma rotina muito parecida com o teatro mesmo, um horário parecido de ensaio, assim, cada um na sua casa. E trabalhando da mesma forma que a gente trabalha no teatro. Eu já tinha trabalhado com o Moacir em outra montagem, então já conhecia o método de trabalho dele. Tudo muito parecido. A pesquisa com a sonoridade, com a oralidade do ator, né? Com a forma de falar o texto, lidando com o texto, às vezes até com uma partitura musical, né? Respeitando rigorosamente as pontuações. Então, esse trabalho bem metódico, assim, diário, muito parecido com a rotina que a gente tinha no teatro, a gente construiu isso em casa, né? Cada um na sua casa. E foram 2 meses, estreamos no final de maio, e ainda assim foi uma das primeiras peças, né? Foi pioneira. E um trabalho que foi realizado para esse formato, não é um teatro filmado no palco, né? Pensado para a telinha mesmo. E desde o começo, a questão de ser na sua sala, tudo mais, sempre foi essa a ideia. Nunca foi levar para um teatro. Agora, né, que as pessoas estão fazendo no teatro peças, mesmo que online. A ideia é realmente estar nesse ambiente da casa, justamente porque a peça fala disso. Também, também. E aí, no final desses ensaios, a gente convidou o Luiz Wachel, que fez a direção de arte. Quer dizer, aquele quartinho, ele era, na verdade, um estúdio do Marcelo, meu marido, estava cheio de equipamentos de computadores e tal, espalhados, assim. E o Luiz veio e desenhou aquele quadro, né, com outros objetos que eu tinha em casa. A gente criou aquela cenografia, que era bem diferente. Como que é pra você? Eu ontem fiquei pensando, né? Como que é pra você, assim, tipo, quando a gente vai pro teatro, que a gente vai, né, entrar numa peça, tem sempre aqueles rituais de teatro. Como que é fazer isso em casa? Você tem entrar em cena, assim, um momento que você fala, não, agora eu vou pro teatro. Como que é isso? Eu tento fazer da mais próximo possível, assim, mantenho o mesmo ritual de fazer aquecimento vocal no meu corpo, me concentro, igualzinho. O camarim, no banheiro, eu criei mais ou menos o meu camarim, sabe? Meu espacinho ali tá parecido. Tento criar um ambiente bem parecido, assim. E do ponto de vista da experiência, é igual. O É? nervoso é igual, porque é ali, no presente. Eu tenho que falar, tenho que dar conta, né? De uma meia hora de peça sozinha. Eu não posso errar, enfim. O nervoso é o mesmo. E aqui eu ainda consigo... Eu brinco que é como se fosse o buraquinho da cortina, porque tem um outro computador na sala. E eu vejo quem chegou, eu vejo quem tá, sabe? Ah, você fica vendo durante? Ah! Então é como se você estivesse vendo a plateia mesmo. Meu É. Deus! Ai, olha quem tá aí. Aí, sabe, aquele nervosinho, tudo igual. Nossa, eu não sabia disso. Eu achei muito que. Não sei, eu achei que tivesse só uma câmera mesmo, que você não estivesse vendo, assim. Então, pra mim, eu tinha muita impressão que fosse algo meio solitário. Mas não, você tá, então, Ah, vendo uma. não, não. Enquanto eu faço, eu não vejo nada. Ah, tá, tá. Antes de entrar em cena, eu Antes de vejo as entrar. Ah, tá. pessoas. Ah, você fica lá vendo, porque. Nossa! Deve ser. Não, porque você começa abrindo a porta, né? Então você entra no ambiente, Sim, né? Mas antes você tá lá vendo, então. isso. Eu ia ficar muito nervosa. É isso que você falou, né? De ficar vendo na cortina, assim, Exato. como a gente fica, nossa. E como que você sente, assim, o público, a reação do público, né? Com essa coisa do teatro online? Você sentiu, assim, uma aceitação? Como que foi isso? No começo teve assim, atitudes mais desconfiadas, assim. Hoje já aceitam mais, já com mais tranquilidade. Mas a percepção imediata a gente perde, né? A recepção do público ali rindo com a gente, isso eu sinto falta, assim, enquanto eu estou fazendo, né? Porque eu fico em silêncio, não tem reação nenhuma, né? Eu só vejo o meu rosto que fica na Uhum. tela. E essa é outra parte também da solidão, né? Desse momento, que não escuto a reação da plateia. Mas no final a gente tem uma conversa que eu nunca vivi isso no teatro, por exemplo.
São conversas ótimas, às vezes duram muito mais do que a peça. A gente vara a noite conversando com pessoas do Brasil inteiro, de fora do Brasil, sabe? Esse tipo de tempo, assim, né? De conversa lá com a plateia, eu nunca tive essa experiência intensa de pessoas que Uhum. voltam e vêm de novo. Você vai formando amizades ali, né? Muito bacana. Então, ô, gente, só para vocês entenderem, sempre tem a peça, né? É. E aí depois sempre tem um bate-papo. Algumas peças presenciais às vezes tem isso, né? Mas agora no Zoom, pelo que eu tô vendo, pelo menos tá sendo um pouco mais recorrente, né? Depois que acaba a peça, tem um bate-papo. Quem quiser ficar, fica, né? Quem não quiser pode sair. Mas uma coisa que eu tenho pensado muito é que é uma grande oportunidade, né? Assim, para conhecer os atores, para conhecer e para ter um papo de Uhum. igual para igual, né? Porque Uhum. eu fiquei pensando isso. No teatro, muitas vezes, o elenco fica no palco, né? E as pessoas na plateia. E aí sempre tem aquela sensação, né? De. Ali não. Ali E todo aqui, mundo no mesmo quadradinho, mesmo tamanho de quadradinho para todo mundo, né? Não tem exato. E ninguém em como é cada um na sua destaque. casa, também tem um pouco essa É, intimidade criada, né? Já. E juro, gente, assim, eu acho, claro, tem muita discussão, né? Não é a mesma coisa que teatro. Só que é isso, tipo, traz outras experiências que no teatro a gente não viveria, que é justamente, por exemplo, essa do bate-papo. E eu, uhum. infelizmente, eu não consegui ficar, né, no bate-papo quando eu fui assistir. E aí eu vou de novo hoje, estarei lá no bate-papo também da peça pra gente conversar bastante. E você, falando ainda um pouco dessa questão do público, você conta um pouco, assim, pra gente a questão de ser pessoas de outras cidades, outros países. Teve isso, assim, essa Muito, circulação? Como que foi isso pra vocês? muito. Foi muito bom. Essa diversidade de sotaques, né, na conversa final, assim, tinha gente de Recife, Paraíba, João Pessoa, Rio Grande Nossa, do Sul, Passo Fundo, uma universidade de Passo Fundo, veio com vários alunos. Foi muito bacana. E de fora também, eu lembro de uma menina em Nova York, enquanto estava acontecendo aquelas manifestações do Black Lives Matter, uhum. passando na janela dela e ela falando pra gente: Mentira! olha, gente, aqui. Meu Deus! Muito interessante. É uma oportunidade, né? Assim, sai um pouco desse eixo Rio-São Paulo, né? Que normalmente, querendo ou não, as produções ficam, né? Nesses dois polos. Você pode, enfim, redemocratizar, digamos assim, É, né? As é, apresentações. E também para outros países, eu acho isso, assim, genial, né? é. De você Pessoas ter. também com dificuldade de locomoção, né, que não conseguem sair de Uhum. casa, também tiveram oportunidade de ver. Também, tem muita coisa bacana, que eu acho que é para ficar mesmo. Você acha que quando Eu acabar acho. tem muita. Eu conversei com alguns amigos e alguns falam, nossa, por exemplo, sexta-feira, eu tô meio cansado, pós-trabalho, não queria sair hoje. Aí uma amiga minha até falou: ah, eu tô indo mais agora, assim, vendo mais coisas online do que indo ao teatro, né? Acho que realmente. Espero que não substitua, né? Acho que é um pouco impossível que isso aconteça, mas realmente ser uma nova vertente, né? Aí de troca, né? Não deixa de ser uma troca, por mais que seja online, né? É. E a gente E vai se educando também, né? Eu percebi também uma mudança da plateia, Ah, é? de entender como é que se prepara para receber esse tipo de trabalho, né? As pessoas preparam o ambiente, desligam a luz, né? Criam um clima de teatro também na sua casa para embarcar na experiência melhor, né? Sim, sim. Realmente essa experiência que o teatro proporciona, né, do terceiro sinal e tudo mais, como Uhum, você fazer na sua casa esse ambiente, digamos assim, mágico, né, que o teatro uhum. oferece. Tanto você como atriz que faz isso, né, estava falando, tanto a gente como plateia, assim, como nossa, isso é muito legal, porque dá vazão para muitas experiências diferentes, né? Assim, É. hoje, sei lá, vou até de se arrumar mesmo, sabe? Tipo É, sim. assim, sabe? A gente tá tão em casa, assim, até de, sei lá, passar uma maquiagem, falar, hoje eu vou ao teatro. É. Aí você apaga a luz, aí você coloca o seu computador, né? Toma um Teve drink. um namoro começou na plateia. Sério? Eu soube de dois casais que se formaram, se Mentira! paqueraram ali, combinaram uma. Não, Nossa, teve um que estavam já paquerando, vamos ver uma peça juntos. Aí combinaram de ver uma peça. Os dois em isolamento, assim, e se conheceram. Virou um teve alguma programa. coisa, sei lá, tipo, você tava no meio da peça e alguém falou alguma coisa? Tiveram algumas situações assim? Ou não?
um debate? Na Não, conversa? tipo, por exemplo, durante a peça, assim, uma pessoa que ligou o microfone sem Ah, querer. não, isso não. Não, não teve. Não, porque dá um medo, assim, eu pelo menos assistindo, tem muito essa coisa, né? Eu já conversei aqui em outras lives sobre isso, dessa questão que a plateia fica. Ah, esqueci a palavra exatamente, mas a plateia fica junto, né, assim, com os atores naquela questão frágil do teatro, né? Você não pode tossir, no online é a mesma coisa, tipo, eu pelo menos fico com medo, assim, de ligar sabe, um microfone, de, sei lá, será que tem um ouvinte? Sei lá, minha mãe entrou aqui durante a festa, meu Deus, será que ouviram? Sabe? Você continua, assim, naquele ambiente, né, como se você estivesse participando também ativamente, né, do Sim, teatro. isso que é Então, acho bom. que A não parte perde. assim que era chato, assim, umas coisas aconteciam no meio que me atrapalhavam um pouco, eram os ruídos em volta, né? Que enfim, é minha casa, não tem revestimento acústico como um teatro, né? Então, no começo da pandemia, que as pessoas estavam mais em casa, eu tenho uma vizinha aqui em cima que ela malha muito, ela vai muito à academia, e ela estava malhando em casa. Então, no meio da peça, às vezes caía um peso, sabe? Assim, pô, Meu Deus! era Não, e difícil, assim, para cabe, né, pra concentrar. peça. Pra essa peça em especial, cabe, porque é Mas, justamente uma mulher no isolamento, né? pois é. Então, sei lá, acho que é engraçado pensar isso, né? Assim, é meio metalinguístico. Você tá falando sobre isso nessa situação, né? Não, muito legal. Você pode falar as informações da peça para as pessoas, enfim, como Sim, que acessa? sim. É gratuita, de sexta a domingo. É só escrever para o e-mail mãosaoteatro@gmail.com. Sem tio. Mãosaoteatro, tudo junto, @gmail.com. E você vai receber o link no dia, o programa da peça. É só clicar e você já vai estar na sala. Às 8 horas. Então, calma, é sexta, sábado, Sábado e domingo, às 8 todos horas. os dias às 8. Tá. E até Até dia quando? 20, Tá? até dia 21 de março. Tá. Até dia 21 de março. Depois eu vou colocar também as informações, enfim, eu coloco nos stories aqui para quem quiser acessar. Mas, sabe umas últimas coisas que eu queria falar? Primeiro, que quando eu assisti a peça, como você fica sentada, né? Eu falei, nossa, tipo, no teatro tem muito essa questão, né, do movimento, você cansa muito, né? Como será que deve fazer para uma câmera, né, sentada? Só que você fica suando, né, durante a peça, assim, eu achei isso genial. Assim, eu falei, meu Deus, assim, a adrenalina deve ser, se não igual, parecida, né? Muito parecida. Muito Porque parecida. você realmente tem, né, um movimento, por mais que seja sentada, você tem muito, né, tipo, uma partitura, né, que você segue e você levanta. E aí eu vi você suando e falei, nossa! Quando eu assisti, eu falei, meu Deus! É. Máximo, sabe? Porque você imagina que não vai ser assim, né? Tem um trabalho assim de contenção, né? A forma como eu desço, né, da cadeira tem que ser no plié ali, né? Então tem um esforço físico, né? A forma como eu ando para evitar de ficar balançando, para dar uma definição assim no vídeo. Então tem um andar que é mais duro, né? Enfim, então precisa ali também de ter Uhum. um trabalho de corpo ali que é contido, mas existe. Exato, exatamente. E vocês pensam em depois fazer essa peça presencialmente ou é um projeto realmente focado para o teatro online? Eu acho que esse foi para cá, né? Foi pensado para tudo, né? As partituras do olho, né? Como fazer isso no teatro, É, coisas assim. Foi pensado para tela mesmo. você tem a oportunidade, né, como plateia, de chegar muito próximo ao ator, né? Uhum. Muitas vezes o palco, né, te distancia. Aqui não, você pode, juro, eu via seu olho, eu vi o pingo do suor, sabe? Então acho que é uma oportunidade também aí da gente, sei lá, é um espaço de intimidade, né, muito grande entre ator e plateia, por mais que seja separados por uma tela, né? Sim. Sei lá, E fiquei muito com essa impressão. é um trabalho muito bacana para o ator também, né? Assim, trabalhar esse minimalismo, né? Esse desenho de uma partitura tão pequenininho, né? Assim, no teatro, não sei se eu conseguiria. Mas acho que sim também, né? Eu acho que daria também. Acho que, não sei, pensando.
nessa questão da distância, né, que o teatro É. tem, seria um trabalho, por mais que ele exista, muitas vezes uma pessoa percebe, né? Sim. Três, aqui fica muito em evidência, né, esse É. trabalho minúsculo, assim, né, de olho, do dedo, né, quando você Isso. faz. É muito legal. E tudo isso está no texto. A Juliana foi. O trecho dela é um barato. Tudo, todos os gestos estão lá, todos os tempos, tudo. Ela escreveu tudo isso. As rubricas são cheias de gestos, e quando senta, quando levanta, pausa. E a gente cumpriu rigorosamente, assim, a direção, Moacir ali. Nossa! Eu não lembro se você já falou, mas quanto tempo vocês ensaiaram mesmo? Foram 2 meses. 2 meses, aí já estreou. Começamos em março, abril, e 22 de maio a gente estreou por aí. Uhum. E só para finalizando aqui a nossa conversa, eu fiquei muito pensando, né? Nossa, tipo, quando eu assisti, eu me identifiquei muito, assim, sei lá, de várias angústias, né? Sobre essa questão do isolamento, da gente não poder... Claro, agora tá um pouco mais flexível, né? Querendo ou não estar, né? Não deveria, mas está. Uhum. Mas essa questão de encontrar as pessoas, o encontro, essa questão de ficar, né, entre quatro paredes o tempo inteiro. E aí acho que eu fiquei pensando, nossa, tipo, o teatro cumpriu a sua função, né? Assim, com essa peça, de realmente dessa identificação e de sabe, traz uma calma de pensar, nossa, não sou só eu que tô nessa situação, sabe? Acho que Exato. a peça, foi um pouco a impressão que eu fiquei, faz você lembrar que outras pessoas também estão passando por esse momento e, querendo ou não, isso te dá uma tranquilidade, né? Assim, maior para enfrentar um pouco nessa situação bem E ela delicada. fala também de outros momentos da história também da Uhum. humanidade, né? Que o humano precisou, que a pessoa precisou se esconder por conta de ameaças externas, de guerras, outras pestes, enfim. Tudo isso é tratado no texto. Essa figura, a gente nem dizia que era uma personagem, ela funciona como uma antena da humanidade, assim, ela vai nesse fluxo de pensamentos, é como se ela recebesse, né? Aquele ponto para onde ela olha fosse onde ela recebesse essas informações, assim, né? De várias pessoas, de vários tempos diferentes, assim. Então, ela Nossa, muito é... legal. Você se sente junto, né? Não, é isso que você falou, não só dos outros que estão nesse momento, mas de pessoas que já viveram isso em outras épocas, tipo, da humanidade, né? Em outros Tem uma momentos. hora que ela fala da caverna, da pedra da caverna, assim. Então, ela vai lá atrás, assim, ela volta no ancestral também. É bem interessante. Então, é isso, gente. Espero que realmente vocês assistam a peça. Eu realmente tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Muito legal. Karen, eu amei, juro, queria dizer. E estarei hoje no bate-papo para a gente conversar. Você quer dar mais algum recado sobre a peça? Falar mais alguma coisa? Não, é isso. A gente fica até dia 21 de março. Todos convidadíssimos, é um prazer. E o papo depois também é uma delícia. Vocês vão conhecer a Juliana, o diretor também está sempre presente, o Moacir Chaves. É muito bacana. A gente pensa sobre toda essa loucura que a gente está vivendo, a oportunidade de a gente estar junto, como se fosse um lobby ali do teatro, né? É gostoso. Exato, de dividir um pouco essa experiência tão maluca, né? É. Estamos vivendo. Karen, obrigada. Até mais tarde. Merda hoje pra você na peça. Obrigada, Natália. Obrigada. E é isso. Obrigada, gente, todo mundo que estava aqui. A gente se encontra na peça. Beijos. Beijo.